Bate-papo. Tivemos um papo super interessante. Boa noite a todos, começando mais um Papodcast aqui pela NTV, hoje entrevistando a doutora Stefane Loureiro, é isso, doutora? Isso. Otorrinolaringologista, não é isso? Otorrinolaringologista. Exato, consegui. Como vocês podem perceber, nós estamos com um estúdio novo, depois nós vamos apresentar esse novo espaço aos telespectadores. A partir deste mês de fevereiro, parte das entrevistas serão feitas aqui. Boa noite, doutora. Seja bem-vindo ao Papodcast. Vamos falar sobre otorrino. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder falar de assuntos tão importantes, né, para a população de Patos de Minas e região. Sim. Vou começar falando um pouquinho da minha experiência como otorrino aqui em Patos. Doutora, a otorrino trata sobre várias doenças, né, ligadas à parte de garganta e ouvido. E nariz. E nariz também. Seios da face, doenças vestibulares relacionadas com tontura, vertigem, zumbido, ronco, apneia. Olha o tamanho da área de abrangência dessa especialidade. Sim. Qual é a área qual é a principal demanda do consultório hoje dentro da otorrino? Como eu acabei fazendo alguns cursos na parte de tontura, zumbido e perda auditiva, essa é a minha maior demanda hoje no meu consultório particular. Doutora, vamos começar falando sobre a questão do zumbido. É uma dúvida muito grande das pessoas, essa parte do zumbido no ouvido, e ela acontece em qualquer idade da vida? O zumbido, a principal causa de zumbido é perda auditiva em alguma frequência. É um sinal da perda? Não necessariamente. Tem gente que tem perda auditiva e não tem zumbido. Mas se o paciente tem zumbido, a gente tem que investigar perda auditiva. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. E os primeiros sintomas, além desse zumbido no ouvido, tem algum outro sintoma quando você percebe a perda auditiva que não seja perceptível, ou seja, parece que eu estou ouvindo menos, ou as pessoas começam a repetir as mesmas coisas para você? Esses são os primeiros sintomas? Os pacientes queixam principalmente que estou ouvindo, mas não estou entendendo. Essa é a principal queixa. Entendi. E o que acontece muito são os familiares levando aquele paciente com perda auditiva, porque a perda auditiva, ela não incomoda muitas vezes a pessoa, ela incomoda quem está em volta dela, né? Porque o paciente quer colocar o volume da televisão muito alto, as pessoas conversam e o paciente começa a se isolar. Então, principalmente são essas questões. Essa questão da perda auditiva, principalmente quando o paciente é mais velho, né, acima de 60, 70 anos, leva a uma exclusão, né, do meio familiar, a pessoa começa a se isolar e isso leva a outros problemas, é isso? A principal questão atualmente, que inclusive tem vários trabalhos mostrando, é sobre perda auditiva e demência. Por quê? Porque o paciente, principalmente quanto maior o grau da perda de audição, perda auditiva moderada, severa, o paciente ele começa a se isolar. Ele, com o tempo, ele deixa de ter, a gente fala, de ter aquela audição adequada como deveria ser, né? De ouvir e entender. Não adianta o paciente estar só ouvindo, ele tem que ouvir e entender. Aquilo é importante para o cognitivo dele, né? Para raciocínio, memória, foco, atenção. E se ele tem essa privação sensorial, ou seja, se ele fica anos deixando de ouvir e entender, o cérebro dele está deixando de trabalhar e isso pode levar... Começa a levar a um problema neurológico. Demência, né? Entendi. Até Alzheimer. Então, precisa-se tomar, né, ir em busca de ajuda nos primeiros sinais. Sim, nos primeiros sinais. Doutora, a perda auditiva é uma doença gradativa? O que provoca a perda auditiva? Olha, depende de qual tipo de perda auditiva. Por exemplo, eu vou falar
da perda auditiva progressiva mais comum, que é a presbiacusia, que é a perda auditiva do idoso, né? Que ela acontece ali por causa do envelhecimento do órgão da audição. Natural. Natural, mas natural porque é a mais frequente, mas eu tenho paciente de 90 anos que escuta normalmente, entende normalmente. Então, é uma evolução natural, mas não é para todo mundo. Não acontece em todos. Perfeito. Acontece na maioria, né? Acontece na maioria. Na maioria. E quando acontece, acima de qual idade normalmente? Normalmente, lógico que há essa variação. Maior que 60 anos. Mais de 60 anos. Sim. E a perda auditiva para crianças? Vamos voltar para o público mais jovem. Crianças, quando os pais percebem uma perda auditiva, aí pode citar um pouco sobre os bebês também, que é uma situação muito atípica e que existe hoje. Eu queria que você falasse um pouco sobre o tratamento para essas crianças e bebês. Sim. Existe hoje em dia, né, no Brasil, a triagem auditiva neonatal. O bebê, ele sai do hospital, né, com a mãe, na alta hospitalar, já com esse teste, que é o teste da orelhinha, realizado. É o certo, é o ideal, né? Logo após o nascimento. Logo após o nascimento. Uhum. Como que é esse teste da orelhinha? É um aparelho portátil, é um exame tranquilo de ser feito, rápido. Coloca uma sonda na orelha do bebê, uma sonda bem pequena. Esse teste é realizado com o bebê dormindo. A sonda emite um som e ela capta a resposta das células ciliadas externas que está lá no órgão da audição. Quem faz essa avaliação? Qual é o profissional que realiza? Fonoaudiólogo. O fono. Isso. Perfeito. E essa captação, né, essa resposta desse teste, se ela for positiva, significa que o bebê passou no teste. Normalmente ele tem alta, né? Uhum. Sem nenhum encaminhamento para o otorrinolaringologista. Mas se o bebê falha no teste, ele tem a chance de repetir esse teste posteriormente. Se ele passa, ele é liberado. Se ele não passa, ele tem que fazer um acompanhamento com o otorrino por pelo menos 5 anos de idade, até os 5 anos de idade. Primeiros anos de vida. Isso. De forma Por frequente. quê? Porque existem risco do bebê posteriormente desenvolver a perda auditiva, ou seja, de 0 até 5 anos, essa perda auditiva pode aparecer. Doutor, eu já vi alguns vídeos na internet mostrando o bebê de 6 meses, 8 meses, ouvindo pela primeira vez. É lindo os vídeos, né? E isso acontece quando a cirurgia, um dos tratamentos é o transplante coclear, não é isso? O implante coclear. Como funciona esse tratamento? E aonde um paciente da nossa região pode encontrar mais perto? É o seguinte. Então, primeiro é feita a triagem, né, que é o teste da orelhinha. Se o paciente não passa no teste pela segunda vez, acompanhando ali com o otorrinolaringologista, são feitos alguns exames para ver se ele tem a cóclea, que é o órgão da audição, funcionando. Ele tem que ter cóclea e ele tem que ter nervo auditivo, para poder ser feito esse implante coclear. A cirurgia, aqui em Patos de Minas, no tempo que eu trabalhei na PAI, a referência era Juiz de Fora. Então, os pacientes, eles eram encaminhados para Juiz de Fora para ser feita essa cirurgia. É uma cirurgia muito cara, mas ela é financiada pelo SUS, me parece, né? Ela tem a disponibilidade pelo SUS e hoje em dia tem disponibilidade por alguns convênios. Também. Sim. Quando eu falo muito caro mesmo. Na época que eu procurei saber, custava R$400 mil uma cirurgia como essa. Mas é importante a gente dizer que o SUS também faz oferece esse tipo de tratamento. Muito bom. Doutora, o paciente que começa a ter uma perda auditiva oriundos da atividade de trabalho que ele realiza, como isso pode ser evitado? Bom, é a perda auditiva induzida pelo ruído, né? Infelizmente, esse é um tipo de perda auditiva silenciosa.
E comum também, né? Muito comum, principalmente em alguns tipos de trabalho. Por exemplo, o que eu mais vejo no consultório é construção civil. Eu vou dar um exemplo que existem um equipamento que eles utilizam que equivale a 100 decibéis. Se ele está em contato com esses 100 decibéis 1 hora por dia... 1 hora apenas? 1 hora por dia. E às vezes esse trabalhador fica o dia inteiro com aquele equipamento ligado, né? Normalmente os equipamentos, na maior parte do dia, são ali em torno de 80, 85 decibéis. Mas em alguns momentos eles ligam esse equipamento de 100 decibéis e se eles têm um contato de 1 hora por dia por 10, 15 anos, eles têm uma chance muito grande de ter a perda auditiva induzida pelo ruído, que é uma perda que com o tempo ela se torna irreversível. Irreversível? Irreversível. É importante que as pessoas tenham essa informação, Sim. Né? E infelizmente o paciente, quando ele chega no consultório, ele fala, não tem um remédio para isso? Eu falo, infelizmente não. Não, e detalhe, né? É passivo de prevenção, né? Sim. Apenas usar os equipamentos, né? De proteção obrigatórios de individual, que hoje são obrigatórios graças à saúde do trabalhador. Não, eu percebo que às vezes você vê em alguma obra, ele é obrigado a usar, só que acho que esquenta um pouco a orelha, ele coloca aquele do lado, não sabe o mal que ele está causando. Sim. O equipamento está, né, na cabeça dele, mas ele não encaixa da forma que deve ser utilizada, evitando uma perda auditiva severa. Sim. E irreversível. Irreversível. Muitos começam a usar depois que eles já percebem algum grau de perda. Ok. Doutora, vamos falar sobre essa questão, vamos deixar um pouco o tema da parte auditiva, vamos falar da parte de nariz, garganta, esses outros. Quais são as outras doenças relacionadas à atividade do otorrino, fora a parte auditiva, mais comuns? Bom, o que nós mais temos no consultório são rinites, né? Rinite alérgica, rinite não alérgica, sinusite, né, que são as doenças dos seios da face. Infelizmente, tem tumores nasais, que tem um tumor que é a polipose nasal. Rinite e sinusite é uma inflamação? A rinite, ela é uma inflamação da mucosa nasal, né? A sinusite, ela é a inflamação da mucosa nasal dos seios da face e ela pode ser viral, bacteriana ou até fúngica. Então, existem variações para a mesma sinusite? Existem variações de sinusites. E essas variações, como que o otorrino faz o diagnóstico dessa doença? É exame laboratorial, exame de imagem? Quais são as ferramentas utilizadas para um diagnóstico preciso de sinusite? Sim. Inicialmente, né, o diagnóstico clínico, e a gente pode complementar com a videoendoscopia nasal, que é um exame que o otorrinolaringologista faz, que entra uma sonda nasal pela narina, vai até a parte posterior da narina. Algumas vezes a gente desce na faringe e laringe para avaliar se tem algum gotejamento pós-nasal ou alguma outra alteração. Deve ser um exame desconfortável, não, doutor? Imagina se enfiar uma sonda pelo nariz, meu Deus, só de pensar... É desconfortável, mas é um exame rápido. É rápido. Em menos de 4 minutos, é nós como se fazemos fosse um o exame. vídeo, vai lá e vê exatamente os pontos Exatamente. que estão obstruídos. Vai avaliar se tem drenagem de secreção purulenta, né, indicando uma sinusite bacteriana. Perfeito. Feito o diagnóstico para este caso, o tratamento em seguida, como funciona? Antibiótico. E retirada de algo não faz, não? Normalmente não. Né? Mas se o paciente começa a evoluir com uma sinusite crônica, né? Aí a gente faz exame de imagem, depois de ter tentado alguns tratamentos clínicos com antibiótico terapia, nós fazemos a indicação, em alguns casos, de cirurgia. Perfeito. Doutora, eu preciso te perguntar uma questão que é muito comum. Bebês que têm, né, aquela secreção muito comum nos primeiros meses de vida, os pais pegar aquela seringa e apertar de um lado para sair a secreção, aquilo é aconselhável? Não corre o risco da criança afogar? Eu falo que eu já fiz nos meus filhos, mas eu fazia pensando, falei, gente, não é possível que isso é o correto a se fazer. É correto ou não? Os pais fazerem isso? Tem que ter um aconselhamento do pediatra ou do otorrino. De né? como fazer? De como fazer. No momento de fazer. De como fazer e avaliar cada bebê, né?
se o bebê não tem alguma alteração que possa impedir, né? E porque um problema da lavagem nasal é otites de repetição, né? Porque dependendo da pressão no nariz, do soro fisiológico, a pressão com que ele vai até o canal da tuba auditiva, porque atrás do nariz tem um canalzinho que liga no ouvido. Entendi. Então, dependendo da pressão... Tá tudo interligado. Dependendo da pressão, o bebê pode começar a ter otite. Então, normalmente, eu prefiro o spray nasal. Dependendo do caso, se a secreção for muito purulenta e difícil de remoção, aí sim... O spray nasal é tipo spray nasal? São dispositivos que são vendidos em farmácia. Pois é, próprio para fazer esse procedimento de você usar a seringa. Ele não tem a mesma pressão, né? Ele controla a pressão, entendi. Para evitar que isso aconteça. Existem jatos diferentes de sprays. Sprays de um jato mais fraco, spray de um jato mais forte, porém controlado, com dispositivo que encaixa na narina do bebê. Perfeito. Doutora, o público adolescente, quando está na fase escolar, que começa a ter uma perda de aprendizado, muitas vezes provocado por uma visão, né, e aí ele começa a perceber isso, mas também pela questão auditiva, né? Você está na sala de aula, a criança está ali, o adolescente principalmente, a perda auditiva pode ser diagnosticada ou ter uma atenção por parte dos professores, que eu percebo que isso também é comum. Aí a gente está falando do público adolescente, perdendo, muitas vezes tendo uma dificuldade de aprendizado por causa da visão ou da audição. Sim, normalmente é mais perceptível em casa, né, com os pais. Do que na escola? Infelizmente, tem casos que são percebidos na escola e não em casa. Entendi. Né? Então, em casa, os pais deveriam observar, tá colocando o volume da TV muito mais alto do que os outros familiares. Tá usando muito fone de ouvido. E em volume que a pessoa do lado tá ouvindo o que ela está ouvindo, né? Mas é importante, sim, e muitos professores são atentos quanto a isso e levam um aviso para os pais para procurarem um diagnóstico. Perfeito. Eu estou perguntando isso, doutora, porque eu acredito que há vários momentos que você tem consegue fazer um diagnóstico e outras vezes você pede a ajuda de um outro profissional, e eu quero que você me fale qual profissional é esse, porque há um comentário muito comum entre as pessoas, falando, você não está prestando atenção no que eu estou falando? Você não está ouvindo o que eu estou falando? Aquilo pode ser uma falta de atenção como uma falta de audição. E as duas estão interligadas o tempo todo. Quais são os profissionais que te ajudam, não só no diagnóstico, mas também em um tratamento em casos com esse exemplo? Sim. Acontece principalmente na faixa etária escolar, né? Ali 4, 5, 6 anos. Os pais me procuram, né, inicialmente, para avaliar se está tendo um déficit de audição. Eu peço os exames e, por exemplo, eu vejo que não é um déficit de audição. Então, eu vou encaminhar para quem? Normalmente para o neuropediatra. Neuropediatra. Ele é um dos profissionais que te ajuda. Sim. Que aí ele vai avaliar outras questões, por exemplo, o autismo. Perfeito. Essa questão de pacientes com autismo, TDAH e outros diagnósticos que hoje estão se tornando cada vez mais comuns, também é a realidade do seu consultório, você consegue, e aí esse paciente chega lá num primeiro momento, porque o autista tem a questão de percepção visual e auditiva, né? Um dos diagnósticos são fechados dentro desse déficit visual e auditivo. No paciente autista, quais são as reações auditivas para o paciente autista? Olha, na verdade não é uma realidade muito comum no meu consultório. Entendi. Muitas vezes os pacientes, eles já vêm encaminhados do neuropediatra. O neuro faz o primeiro diagnóstico. Sim. Entendi. E ele quer o meu parecer a respeito da audição. Na maioria das vezes, eles têm audição normal. Na maioria das vezes? Na maioria das vezes. Olha, incrível. Sim. Essa questão do tratamento, aí vamos falar do tratamento em si. Perda auditiva começando.
Quais são os primeiros tratamentos? Depois nós vamos falar da questão do uso dos aparelhos auditivos. Sim. E aí é uma dúvida muito, muito grande. Essa questão do tratamento. Bom, o paciente que ele vem no consultório, eu vou avaliar se a perda de audição é aguda, se é uma perda recente, né? Por exemplo, pode ser de uma otite, né? Pode ser de uma cera no ouvido. A cera no ouvido, você tira a cera, o paciente sai ouvindo. Que é uma satisfação muito grande do paciente. Quando ele entra no consultório do otorrino, ele chega triste e sai pulando de alegria. Mas a cera do ouvido, doutora, tirar isso em casa, todo otorrino fala, pelo amor de Deus, não faça. Né? Eu tenho até um comentário que o povo diz, cera do ouvido você tira só com o cotovelo. Aí fala, mas você não pode fazer isso porque o cotovelo não dava. Então, exatamente, você não tira. Exatamente. Você vai no otorrino para que ele faça isso. Por que esse perigo em você tentar, você mesmo em casa, tirar a cera do ouvido? A cera, o cerume, ele é uma proteção para o ouvido. A partir do momento que a gente pega o cotonete e começa a colocar esse cotonete lá dentro do ouvido, o cotonete pode sair um pouco sujo, aí você pensa, tá limpando, estou limpando o ouvido, mas na verdade você pode estar empurrando essa cera. Perfeito, né? Perfeito. E outro problema é o risco de perfuração do tímpano. Por isso não que a é gente aconselhável que você não é faça. aconselhável. Entendi. Nós vamos voltar no segundo bloco falando sobre os aparelhos. Hoje, no bate-papo com a doutora Stefani. Voltamos já. Aguardem. Voltamos no segundo bloco do Papodcast aqui pela NTV, hoje conversando com a otorrino, mais fácil assim para eu não errar, doutora Stefani Loureiro. Doutora Stefani, nós no segundo bloco prometemos falar sobre os aparelhos auditivos, mas eu quero voltar numa questão relacionada aos bebês, né? Há uma dúvida muito grande. Quais os bebês devem receber o cuidado especial devido ao maior risco de perda auditiva? Dificilmente eu costumo ler, mas essa é uma pergunta que chegou aqui para a gente e eu queria que você me falasse de forma específica desse tratamento especial voltado para o bebê. Sim. Alguns bebês, eles têm um fator de risco devido à chance de ter perda de audição de 0 anos até 5 anos de idade. Aquilo que você comentou no primeiro bloco. Sim. Então, na verdade, essa deveria ser uma informação antes de sair, antes de ter alta hospitalar, uma informação para a mãe, né? Perfeito. Porque muitas vezes ele faz o teste da orelhinha, passa e simplesmente segue a vida sem saber que mesmo passando no teste da orelhinha, esses bebês poderiam ter uma perda auditiva até 5 anos de idade. Ele precisa desse acompanhamento. Precisa desse acompanhamento. E esse bebê que nasce num hospital público, tem o fonoaudiólogo lá que faz esse teste? É realidade? Sim, é realidade, é realidade. Perfeito. Às vezes, o que acontece, raramente, mas acontece, é o bebê que às vezes ele nasceu prematuro ou aconteceu alguma coisa ali na internação que ele vai embora sem esse teste da orelhinha realizado. Mas voltando, deixa eu só falar esses fatores de risco, que é o bebê que nasce prematuro com menos de 1,5 kg, o bebê tem mais fatores de tem risco. mais chance de ter essa perda auditiva. Bebê que teve uma anóxia cerebral, ou seja, ali no parto faltou um pouco de oxigênio. Um bebê que teve uma icterícia que precisou de uma internação, uma icterícia mais grave, que é ficar amarelinho. Bebê que teve doença congênita, ou seja, a mãe passou para o bebê na gestação, que é a rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, HIV. Ou seja, depois que o bebê nasce, precisa de um acompanhamento, mesmo essa criança, né, que nasceu no hospital público, lá tem esse serviço sendo prestado, porque isso é muito importante, o pós-nascimento de 3, 4, 5, 6 meses. Mas na parte auditiva, esse acompanhamento tem que ir além, durante 5 anos, ou... O que ele deve fazer o bebê faz o teste da orelhinha,
Se ele não passa, o acompanhamento, ele acontece. Porque se ele não passa, ele tem a chance de fazer de novo. Aí ele vai fazer outros exames que o otorrino acompanha, inclusive no SUS. Mas o problema é quando ele passa. Uhum. É importante que as pessoas entendam essa diferença, porque aí de repente, não, tá tudo certo, e às vezes não tá. Infelizmente, eu já recebi mãe com filho de 5 anos de idade que chega ali com uma perda auditiva recente, e ela fala, mas ninguém me falou isso. Não, e criança que, você falou de um dos fatores, de uma das causas é icterícia, é muito comum, né? Sim. Eu falo que eu tenho 2 filhos e o meu pequenininho nasceu com icterícia. É quando o sangue do pai e da mãe é diferente. Como é que funciona? Na verdade... Eu não lembro muito bem, mas eu lembro que o meu pequenininho ficou, em vez de ele tomar alta no outro dia, ele ficou outros 3 dias. Na verdade, tem um aumento, uma hiperbilirrubinemia. Mas o risco é só quando ele precisa ir para o hospital e fazer um tratamento hospitalar. A maioria dos casos resolve em casa, tem um acompanhamento ali com o pediatra, nesses casos não tem tanto risco. Perfeito. Doutora, existem fatores que tornam alguns pacientes mais predispostos à perda de audição? Estou falando assim, vou colocar uma forma diferente. Imagina pacientes que estão internados durante muito tempo. Vai fugir um pouco do nosso tema, mas tem. E esses pacientes podem ter alguma infecção hospitalar, alguma coisa que provoque essa perda auditiva. Isso acontece? Não tem pacientes que saem do hospital depois de um tratamento longo e de repente ele percebe que a audição dele não é mais a mesma? Por que isso acontece? Aconteceu muito no Covid. O Covid, né, é uma infecção viral que ele realmente provocou alteração na audição de muitas pessoas, né? Então, tem fatores de risco que podem predispor algumas pessoas a ter mais a perda de audição, principalmente a presbiacusia, né? A perda auditiva da idade. Um paciente que ele teve Covid, ele tem mais chance de ter a perda auditiva. Um paciente que teve meningite, ele pode ter perda auditiva. Paciente com comorbidades, diabetes, doença cardiovascular, tabagismo, são pacientes que eles têm maior risco de desenvolver a presbiacusia. Doutora, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha 15 anos e direto eu tinha inflamação no ouvido. E na época a gente morava na fazenda, minha mãe cuidava da forma que dava ali e tal. A gente morava a 80 quilômetros da cidade, não dava para ficar indo na cidade o tempo todo, cada vez que a criança tinha dor de ouvido. E era muito comum eu ter dor de ouvido, porque eu gostava demais de ficar nadando, ir nadando em rio, mergulhava, e aí tinha infecção de ouvido. Por que tem pessoas que conseguem mergulhar, nadar e não tem problema nenhum, e outras pessoas não podem entrar, mergulhar dentro da água porque logo vai ter uma infecção de ouvido? Por que essa diferença entre uma pessoa e outra quando tem contato com a água que leva a uma inflamação no ouvido? A otite externa, que é a inflamação do conduto auditivo, ela pode acontecer em pessoas que têm o contato com a água. Só que o fato de ter a inflamação depende também, por exemplo, o cerume. O cerume é uma proteção, né? O paciente que ele mexe, tira a cera toda com cotonete, ele não tem essa proteção. Ele pode ter a chance de ter mais otite. Eu entendi. Né? Só que existe também a otite média aguda, que é o paciente que ele tem ali uma gripe, um resfriado e evolui com a otite média aguda, que é um outro tipo de otite. Entendi. Eu, neste caso, eu tinha inflamações diretas e tal, e eu lembro de uma vez perder a audição, e minha mãe levou no médico, e o médico olhou e falou, a gente tem que avaliar por mais tempo e tal, não lembro, só sei que eu fiquei, tô falando real, eu fiquei surdo uns 4 meses, de um ouvido, e de repente um dia do nada, e voltou. Por quê? Isso... Eu lembro, não esqueço do dia que voltou. Eu falo dessa questão da sensação de ouvir, a sensação de poder ouvir de novo, ou de ver de novo, é impressionante. Mas eu lembro do dia que meu ouvido, um dos meus ouvidos, e eu achava que aquilo seria irreversível, porque a minha mãe teve cachumba e ela ficou surda de um ouvido, e isso aconteceu com ela há 50 anos. Ela nunca, né, ela escutou
até um ouvido, se eu não me engano, até 11 anos. Uhum. E isso leva uma vida normal. Mas tem, né, todas as suas questões quando você tem a perda total de um dos ouvidos. Provavelmente o que você teve foi ou otite média aguda ou otite média serosa, que é reversível, né, com tratamento. Com tratamento, mas Sim. no meu caso, acredite, voltou sem nada. A otite média serosa, normalmente ela pode ser consequência de resfriados recorrentes. Ah, pode ser. Ou de gripes recorrentes. Então, o ideal é fazer o tratamento para que ela volte mais rápido. Entendi. Doutora, esse público acima de 80 anos, agora vamos falar da questão dos aparelhos auditivos. Sim. E aí a dúvida é enorme. Quando o aparelho auditivo é recomendado, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença enorme de tipos de aparelho e custo, né? Sim. Tem aparelhos que custam R$3.000 e outros que custam 20 ou até mais. Primeiro a questão, quando os aparelhos são recomendados? Os aparelhos, eles são recomendados pelo SUS a partir da perda auditiva moderada, né? Só que existe até um critério de individualidade. A gente tem que avaliar o que aquela perda de audição, porque às vezes uma perda de audição leve pode estar repercutindo na vida daquele paciente. Então, dependendo do caso, até uma perda auditiva leve, principalmente se for criança, que está em fase de aprendizagem, ela já pode ser indicada o aparelho auditivo. E quem que avalia isso para dizer, não, é leve, é moderada, é grande? Porque isso audiometria, exame de audiometria. Aquela máquina que você entra dentro lá e faz o teste. O exame de audiometria, que é realizado audiometria tradicional mesmo a partir de 5 anos de idade, né? Entendi. Que entra dentro da cabine. Audiometria tonal, ela vai avaliar se o paciente ouve, porque o paciente coloca o fone e ele vai informar, né, para o médico ou para o fonoaudiólogo se ele está ouvindo os apitos ou não. Então, ele está avaliando se ele está ouvindo. E tem uma segunda parte do teste, que é a audiometria vocal, que o fonoaudiólogo ou o médico vai estar falando palavras para o paciente. Então, ele tem que ouvir e tem que entender. Então, avalia o nível de entendimento. Entendi. Essa é a questão da audiometria. Eu lembro de fazer isso quando eu fui tirar carteira, não é isso? Não tem esse exame quando você vai tirar carteira? Tem alguns casos que solicitam, se o médico... Eu tirei carteira em Brasília, lá era obrigatório. Se o médico perceber que tem alguma perda de audição, ele pode pedir o exame. Ele pode solicitar. Pode. Então foi isso. Doutora, a relação entre a perda auditiva e a demência, a gente tocou nesse assunto no Sim. primeiro bloco, mas eu queria voltar um pouco nesse assunto, porque isso afeta não só o público. Quando você fala, não, fulano está ficando caduco, aí relaciona isso a uma pessoa mais idosa. Sim. Mas nem sempre essa demência é provocada no paciente acima de 60, não é isso? A perda... Ou essa relação de idade não corresponde? Olha, corresponde o seguinte: quanto maior a perda auditiva e quanto maior tempo o paciente ficou com essa perda auditiva sem tratamento, entendi. Maior a chance de demência. Então, se o paciente... da idade. Normalmente é ali a partir de 70 anos, 80 anos. Entendi. Mas quanto maior a idade, se ele teve um tempo de privação auditiva muito grande, ele tem um risco sim. Significa que perda auditiva, seja ela pequena, média ou grande, você tem que ter alguém acompanhando, o fono e o otorrino. É importante. Doutora, qual é a relação do fonoaudiólogo com o otorrino? Qual a importância desse profissional dentro do seu consultório? Qual o trabalho de relação que você tem diário com esse profissional? O paciente que ele me procura, né, com uma queixa de perda de audição, por exemplo, eu vou avaliar a possível causa dessa perda de audição e vou pedir o exame de audiometria. O exame de audiometria, ele pode ser feito ou pelo fonoaudiólogo ou pelo otorrinolaringologista, né? E suponha que ele teve a indicação do aparelho auditivo, aí eu vou indicar para o fonoaudiólogo. Normalmente, fonoaudiólogos que estão dentro de empresas de aparelho auditivo, ou eu vou encaminhar para o SUS,
né? O SUS, por exemplo, a APAE, ela tem uma equipe que é formada por otorrinolaringologista, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, assistente social, psicólogo. Entendi. O que o fonoaudiólogo faz exatamente que o otorrino não faz, ou vice-versa? Só para a gente entender a relação desses dois. Porque o fonoaudiólogo, quando você fala de fono, é da fala, mas a fala e a audição estão interligadas totalmente. O que acontece? Hoje em dia, a fonoaudiologia ela se tornou também uma área grande. Né? Então, tem fonoaudiólogo especialista em disfagia, né? Que é a dificuldade para engolir. Tem fonoaudiólogo especialista em autistas, que faz ali um acompanhamento dos pacientes autistas para incentivar a fala, né? Tem outros tipos de terapia. Então, a fonoaudiologia também se tornou uma área abrangente, que Entendi. existem até subespecialidades dentro da fonoaudiologia. Entendi. Vamos nós tentar falar dos aparelhos auditivos de novo. Então vamos lá. A gente vai lá e acaba fugindo um pouco. Sim. Doutora, os aparelhos auditivos, quando é recomendado e quais os tipos de... Por que essa diferença de valores entre um aparelho auditivo e outro? Antigamente, os aparelhos auditivos eram grandes. É tanto que hoje em dia, infelizmente até hoje, existe o preconceito do aparelho. Muitas vezes o paciente chega no meu consultório e fala: eu queria um remédio para minha perda de audição. Não tem remédio? Não? Então não quero o aparelho. Infelizmente a gente ouve isso, né? Só que aí o meu dever é mostrar para esse paciente o caminho, né? E hoje em dia, a tecnologia dos aparelhos auditivos que levou a aparelhos serem de preço de R$6.000 cada ou de R$20.000 cada. Então, isso se deve à tecnologia. E os aparelhos que são oferecidos pelo SUS? Pelo SUS. São aparelhos de boa qualidade? São aparelhos de boa qualidade, sim. É tanto que a maioria dos pacientes, eu diria que grande parte dos pacientes são muito satisfeitos. Por quê? Porque entregou para ele a chance dele ouvir e entender. Claro. Então, com certeza, a satisfação é muito grande. E quando você fala dessa questão da diferença da tecnologia, o que um aparelho oferece? Vamos falar do mais tecnológico, de um que é de boa qualidade, né? E atende. O que esse aparelho tem de diferente? A audibilidade do som, tecnologia ligada ao celular, aplicativo. Você pode aumentar ou diminuir o som no seu celular. Aparelhos que ele vai mudar a sua percepção de acordo com o ambiente que você está. Por exemplo, aqui a gente está numa sala silenciosa. Se você vai para um ambiente ruidoso, o paciente que usa aparelho auditivo, muitas vezes ele não tolera muito um ambiente ruidoso. Entendi. Porque do mesmo jeito que o aparelho ele tem a função de amplificar, aumentar o som, do mesmo jeito que ele vai aumentar o som para o que ele quer ouvir, ele vai aumentar o som para o que ele não quer ouvir. Então, os aparelhos mais tecnológicos, eles conseguem controlar o ruído. Essas diferenças de ruído de ambiente. Sim. Entendi. E tem também a questão dos aparelhos menos tecnológicos que são de pilha e dos aparelhos mais tecnológicos que você tem uma caixinha que você coloca o aparelho, liga na tomada, mas essa caixinha que você coloca o aparelho, igual você pode... o celular que você coloca para carregar. Sim, mas essa caixinha, ela permite que você recarregue, por exemplo, você vai fazer uma viagem de um dia, não vai ter jeito de você colocar ele na tomada, ele pode recarregar para você. Perfeito. Mesmo não estando na tomada. Perfeito, muito mais cômodo. Sim. Perfeito. Doutora, quando o paciente coloca o aparelho, ele coloca e já sai ouvindo? Na prática, ele já sai ouvindo. Né? Mas ele precisa de um tempo de adaptação para melhorar essa percepção. Ele sai ouvindo, mas não necessariamente ele sai entendendo. Entendi. Porque a função do aparelho auditivo é aumentar o volume. Ele pode ouvir ruídos, mas não necessariamente ele vai entender o que as pessoas estão falando. Então, precisa do acompanhamento com o fonoaudiólogo. Isso depende também do grau de perda auditiva que ele tem. Depende do grau de perda auditiva, depende do tempo que ele ficou sem ouvir.
porque o cérebro dele acostumou a não ouvir. Entendi. Então, tem que ter paciência, tem que ter o acompanhamento com o fonoaudiólogo para fazer ajustes no aparelho auditivo. Tem que lembrar que o aparelho auditivo pode estragar. Se ele estragar, o ideal é entrar em contato com o fonoaudiólogo mais rápido. Porque lembrando, quanto mais tempo ele fica sem ouvir, pior é. Inclusive para a qualidade de vida dele. O aparelho auditivo, qual é a relação de melhora do zumbido quando esse paciente coloca o aparelho auditivo? Olha, o zumbido, a principal causa de zumbido é perda auditiva em alguma frequência. Então, muitos pacientes que me procuram com queixa de zumbido, eu peço audiometria. Tem perda auditiva? Tem indicação de aparelho auditivo. Muitos pacientes melhoram o zumbido 100%. Alguns melhoram parcialmente o zumbido com o aparelho auditivo. Entendi. Alguns não melhoram nada. Nesse caso, a gente tem que pesquisar outras causas de zumbido, porque o zumbido ele pode ser multifatorial. Ele pode ter só essa causa da perda de audição. Ele pode ter outras causas envolvidas, como, por exemplo, uma muito comum, que é a disfunção da TM, articulação temporomandibular. Quem vai resolver já é um dentista, né? Dentista. Olha que loucura. Dentista. Perfeito. Doutor, qual é a correlação entre a tontura e a otorrinolaringologia? Existe uma doença, já que a gente está falando muito também de perda auditiva e zumbido, existe uma doença que se chama doença de Meniere, que ela se caracteriza por perda de audição, zumbido, sensação de ouvido tampado e tontura. Então, é uma doença do labirinto que envolve todos esses sintomas. Vou falar... Que é a labirintite que o pessoal fala. Pois é. É porque quando você fala do labirinto, a palavra é labirintite. A labirintite é uma doença muito rara. Porque o que é labirintite? A labirintite é uma infecção do labirinto que ela pode ocorrer ou por um tumor no ouvido, né, que acaba gerando ali uma infecção e drenando ali para a região do labirinto bactéria ou toxina, né, gerando essa infecção do labirinto, ou por uma otite média crônica, mal curada, ou por uma alteração, uma inflamação, infecção ali na meninge, por exemplo, uma meningite. Então, isso é labirintite. Labirintite é raro e é grave. Na maioria das vezes, o que acontece é uma labirintopatia, uma vestibulopatia, que ainda não tem causa definida. Como são várias causas, é importante investigar e avaliar. Perfeito. Doutora, no primeiro bloco nós falamos do implante coclear, né? Transplante não, né? Implante coclear. Como é feito essa cirurgia na prática? Só para as pessoas entenderem, porque parece que ela não é exatamente um aparelhinho que se coloca no ouvido, né? É uma cirurgia bem mais tecnológica, mais ampla. Como funciona exatamente essa cirurgia? O implante coclear, ele é um dispositivo eletrônico que ele é parcialmente implantado dentro da cóclea, que é o órgão da audição. Então, é realizada uma cirurgia com anestesia geral, faz a incisão aqui atrás do ouvido. Então, vai colocar uma parte do aparelho auditivo dentro da cóclea, que na verdade são eletrodos. Perfura-se aqui atrás e coloca. Faz a incisão, né? É uma cirurgia demorada. Faz a incisão até encontrar ali aquela região da cóclea e coloca o eletrodo inserido na cóclea. Então, essa é a porção interna do aparelho auditivo, o eletrodo lá na cóclea. E ele tem uma porção externa que coloca na orelha e coloca aqui, que na verdade é o quê? É um microfone que vai captar o sinal, um microprocessador da fala que vai transformar esse sinal e vai transmitir ele para a porção interna. Então, esse ruído que veio através do microfone e esse sinal que é transformado e transmitido lá na cóclea, ele tem que estimular o nervo auditivo para levar essa informação lá no cérebro para voltar com o entendimento do som.
Que equipamento incrível, né, doutora? Sim. Eu lembro de ter a oportunidade de conversar, nós conversamos isso alguns dias atrás, falando sobre o trabalho do Dr. Faez, Sim, de Brasília, excelente profissional. Ele comentando como isso funcionava, os vídeos que ele tem das crianças ouvindo pela primeira vez. Que coisa incrível que é esse tratamento, esse aparelho, essa tecnologia descoberta. Sim. Qual o nome só para citar aqui, que isso, mas eu gosto de falar, o nome da pessoa que inventou isso. É um americano, mas eu não vou lembrar. Não sei te falar. Eu ainda vou pesquisar sobre isso, eu vou trazer aqui no programa, porque é realmente incrível, um tratamento incrível e com um sucesso enorme, né? É também feito em paciente adulto. A maioria são crianças, principalmente para não deixar de fazer o implante naquela fase crítica, que é a fase do aprendizado, né? Para não atrapalhar a fala, o aprendizado e não repercutir isso na vida social daquela criança. Mas tem indicações sim em adulto. Tem indicação em adulto. Por exemplo, um adulto que ele tem uma doença que se chama otosclerose, que é uma perda também auditiva progressiva, que ela pode progredir até a perda profunda, severa profunda. Esse paciente, ele pode sim ter indicação do implante coclear e ter sucesso. Perfeito. Doutor, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, eu quero te agradecer, mas antes eu quero fazer uma última pergunta importantíssima para o público jovem, ou não, eu falo para o público jovem porque está mais no público jovem, que é o uso excessivo dos fones de ouvido. Quais são as consequências para um uso excessivo e esses aparelhos cada dia com uma potência maior, né? E o uso realmente constante, mesmo para aquelas pessoas que jogam nas redes sociais, colocam aquilo. Existe o fone de ouvido mais recomendado, menos recomendado? O que exatamente como as pessoas podem utilizar esses equipamentos sem prejudicar a sua audição? O uso abusivo do fone de ouvido, ele pode gerar a perda auditiva induzida pelo ruído não ocupacional, que na verdade é recreativo. Essa perda auditiva, do mesmo jeito da ocupacional, dependendo do volume do som que ele está ouvindo e do tempo que ele está sendo exposto, ele pode ter a perda sim. Só que, como se diz, é uma perda silenciosa, ela vem aos poucos. Então, e cada vez você vai aumentando mais volume do som e não percebendo que a sua audição está sendo prejudicada. Então, na verdade, o adolescente ele fala assim, não, eu estou ouvindo bem, eu vou continuar usando o meu fone do jeito que eu quero. Só que realmente tem essa repercussão e é com o tempo, né? O volume do som e o tempo de uso. Hoje em dia, existe fone com isolamento de ruído. São fones mais caros, mas se qual que é a função disso? Por exemplo, ele está numa casa que tem muita conversa e ele quer prestar atenção aqui no jogo de celular dele. Se ele usa o fone com isolador de ruído, ele consegue colocar mais baixo. Então, essa é a intenção desse tipo de fone. Colocar num volume mais baixo. Eu entendi. Eu já ouvi falar num fone que é por tipo indução. Ele não é exatamente um fone. Já ouviu falar nesse fone? Não. Depois eu vou pesquisar. É um fone que você coloca ele por trás da orelha, ele não entra dentro, né, do buraquinho da orelha. Interessante. E você consegue ouvir. É por indução. Eu ouvi falar sobre esses fones, às vezes a gente está falando que tem gente que já sabe tudo sobre o assunto, mas eu quero trazer esse tema aqui. Doutora Stefânia, eu quero agradecer demais essa entrevista, foi extremamente esclarecedora. Quero dizer que, da agora em diante, nós vamos convidá-la aqui de vez em quando para falar sobre outros assuntos ligados à parte de otorrino. E eu quero falar sobre outras questões, como a parte de cirurgia. Infelizmente, hoje a gente não vai ter tempo de falar sobre... Falamos da cirurgia de implante coclear, mas outras cirurgias do aparelho auditivo e também de outras partes relacionadas ao otorrino que faz cirurgias. Eu sei que você tem, né, parceiros que te ajudam nessa tarefa para a parte cirúrgica, assim como várias áreas da medicina. Quero te agradecer demais por essa entrevista e espero trazê-la novamente aqui para a gente falar sobre essa parte cirúrgica.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, por falar de temas tão importantes, né, tanto para os patenses, né, quanto para a região de Patos de Minas. Eu que agradeço. Perfeito. E sempre que puder, retornarei. Perfeito. Quero agradecer a todos por mais essa audiência. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um Papodcast. Fiquem todos com Deus. Até lá. Vamos bater um papo. Quero ter um bate-papo sério com você, sério.